Nós estamos iniciando agora a reunião da Comissão de Educação, onde nós recebemos o secretário da Educação, o senhor André Francesco, para os nossos questionamentos que nós fazemos aqui habitualmente ao final de cada mês, no sentido de buscar as melhorias que a educação necessita. Agradecer ao secretário, que acredito que é um dos que vem com mais regularidade a essa casa. Agradecer ao munícipe Hamilton, que está acompanhando a comissão, aos assessores que estão e todos que acompanham e que acompanharão posteriormente com essa reunião que está sendo gravada. Agradecer à comissão das escolas do Bolsa Creche, que estão acompanhando a nossa reunião. Adiantar que nós estamos recebendo hoje uma denúncia que foi protocolada com pedido de sigilo em nossa comissão, e que os vereadores vão estar lendo, analisando e dando prosseguimento da melhor forma com relação às investigações que devem ser feitas com relação a este tema. Neste momento, queria abrir a palavra ao secretário. Não sei se há alguma fala que ele queria fazer antes das perguntas, alguma situação que ele queria abrir essa comissão, alguma situação de projeto, alguma coisa nesse sentido, e depois nós faremos as perguntas. Aí a vereadora Lubogo e o vereador Vaguinho farão as perguntas e, posteriormente, eu. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Elias, presidente da Comissão de Educação, Lubogo, Vaguinho, a todos da Câmara, ao pessoal que veio acompanhar aqui do Bolsa Creche, público presente. E a reunião é gravada, né? Segundo informações, agora é gravada, é transmitida. Não está sendo transmitida. Transmitida ao vivo, mas depois é disponibilizada no canal da Câmara Municipal. Ótimo. Só para abrir, eu fiquei pensando se eu faria ou não essa fala, mas eu acho que é importante registrar, porque como tomou uma proporção até que não me agradou nem um pouco, eu queria corrigir uma situação que foi falada há um tempo atrás. Eu trouxe para vocês, isso foi comentado, falaram que eu estava na última reunião da Comissão de Educação, isso foi inclusive para a internet, para mídias sociais, dizendo que eu estava respondendo questões com ponto eletrônico. Eu trouxe para vocês, na verdade, isso daqui é um fone de ouvido que eu uso no meu celular, uso para ouvir áudios, de WhatsApp, para dirigir, mas eu achei assim de uma extrema falta de ética, apontar como se isso fosse uma acusação, dizendo que eu não tenho competência nem condições para responder as questões aqui da secretaria, aqui junto à comissão. Eu participo da comissão desde 2017, sempre estive à disposição, sempre trouxe o conhecimento, trouxe técnico, sempre respondi com a maior transparência, com a maior competência, porque eu conheço a pasta, e eu não gostei nem um pouco, inclusive daquilo que foi reproduzido na Câmara, porque eu acho que todos têm a liberdade, eu acho que a questão da verificação, dos questionamentos, é legítimo, mas sem uma conversa prévia, sem uma verificação daquilo que foi feito, eu achei extremamente complicado e ficou realmente com uma situação bastante constrangedora. Eu não tenho comunicação, tudo que é passado pelo gabinete, pela secretaria, é de conhecimento do prefeito. As questões que eu respondo por conhecimento, eu estudo muito, sei de todas as questões que acontecem na secretaria. Alguns detalhes, obviamente, a gente precisa de uma equipe técnica, porque é uma pasta muito grande, alguns detalhes de projeto precisam realmente de algumas respostas do corpo técnico, mas eu queria deixar registrado, principalmente porque foi reproduzido, nada é repassado nesse sentido. Então, só para deixar registrado, para que não se assustem, esse é um instrumento que eu uso diariamente, na verdade, para dirigir, para ouvir áudios, enfim. Não se trata de ponto eletrônico nem de direcionamento. Só queria deixar registrado para que consertasse uma coisa que eu realmente... E isso chegou na secretaria, foi publicado, foi para a rede social, foi para blog, e eu achei de um extremo mau gosto, e assim, até vou tomar bastante cuidado aqui, assim, eu achei uma falta de cuidado,
né, na divulgação, dizendo que tinha alguma coisa nesse sentido, né, de direcionamento com o prefeito. Desculpa interromper, mas foi uma divulgação interna da Câmara? Foi da reunião da Câmara, na verdade, foi para um blog, depois foi comentado pelo vereador Vaguinho numa sessão da Câmara. Então, dizendo que eu usava ponto eletrônico para responder os questionamentos. Isso foi para o blog, foi para programa de entrevista, né? Tiraram, inclusive, no blog, tiraram até uma foto minha com equipamento. Eu achei, assim, num primeiro momento divertido, né? Porque as pessoas não conhecem, falam que não conhecem. Mas eu acho que é interessante explicar, porque todas as vezes que eu venho aqui, eu acho que eu venho com uma seriedade muito grande. Eu venho com uma responsabilidade muito grande. Todas as informações que eu trago aqui são com conhecimento de causa, porque eu conheço a secretaria, acompanho os trabalhos e eu sei dos problemas e sei dos projetos que acontecem, né? Então eu achei de extremo mau gosto a forma como isso foi divulgado, né? Só queria deixar registrado. Até entendo a confusão e deixei isso nessa conta, mas é bom deixar registrado porque para que isso não se espalhe, para que isso não fique com uma má impressão, né? Com uma má imagem. Porque isso questiona o trabalho, né? Isso pode colocar em xeque todo um trabalho que vem sendo desenvolvido. E é lógico, ninguém fala, e eu aqui também não falo, que existe perfeição. A gente muitas vezes se equivoca, muitas vezes, né, toma decisões que não são as melhores, mas a gente tem desenvolvido um trabalho muito positivo na secretaria e isso é visível, né? A gente continua trabalhando muito para superar todas essas questões, os problemas, os desafios que a pasta traz, e só isso já é desafio suficiente. Então, é mais para deixar registrado, tá bom? Ok, André. Nós gravamos as reuniões com o secretário, todas as reuniões com os secretários são gravadas. Nós colocamos no canal da Câmara posteriormente. Então, na verdade, a questão da divulgação não é uma questão interna da Câmara, né? Nós colocamos a reunião na íntegra e aí, com relação a como a pessoa vê a situação, sim. Aí é uma responsabilidade dela, mas não foi algo que foi direcionado. Exato. É que em algum momento você falou com relação à Câmara e tal, não. E aí a gente... vou corrigir. Na verdade, não foi divulgado pela comissão, mas foi inclusive comentado na... Questão de ordem, presidente. Opa, tem a palavra. Primeiramente, boa tarde aos ouvintes do Bolsa Creche que está aqui. Na realidade, presidente, foi eu quem fiz o comentário em uma das sessões na Câmara Municipal depois da divulgação do blog do Felipe Volt. E eu gostaria que pudesse constar em ato que o secretário está justificando que ele não usa ponto eletrônico. Exato. Por gentileza. Obrigado pelas explicações, secretário. Exatamente. Acho que, aliás, agradeço, viu, Vaguinho, porque não foi uma questão da comissão. Na verdade, foi divulgado no blog, o Vaguinho fez um comentário numa sessão da Câmara, e acho que a proporção, muitas vezes, toma sem, inclusive, a própria averiguação, constatação, não tem problema nenhum. Mas é que, como realmente teve uma repercussão muito grande lá, isso gerou um incômodo em relação a isso, até porque a gente tem uma seriedade muito grande no trabalho. Mas agradeço pela confirmação. Obrigado. Questionamentos? Tem a preferência, Lu? Vaguinho? Não, presidente. André, nós estamos recebendo uma denúncia hoje com relação ao que a gente soube foi pela imprensa, a gente está recebendo a documentação hoje, e com relação envolvendo Bolsa Creche e com relação a funcionário de alto escalão da Secretaria da Educação. Esse é um questionamento que nós teremos que ver e apurar com relação aos documentos que nós recebemos. Mas você já recebeu isso na Secretaria da Educação? E o que você pode falar dessa denúncia que está sendo apurada, tanto pelo Ministério Público e, a partir de hoje, será apurada pela Comissão de Educação? Nós recebemos essa denúncia há algumas semanas, né? Ela veio através do Ministério Público, né? Eu não vou detalhar o teor da denúncia, o que compete à Secretaria de Educação, todos os questionamentos, porque, na verdade, foi uma denúncia bastante extensa,
questionando o envolvimento de funcionário, questionando o comportamento, questionando algumas ações do Executivo, e tudo isso no âmbito do Ministério Público já foi devidamente respondido, comprovado, com documentação, isso já foi devidamente encaminhado ao Ministério Público, inclusive com o parecer agora. No que diz respeito ao funcionário, assim como todos os funcionários, quando existe uma denúncia anônima, direcionada, quando existe uma denúncia em relação ao comportamento de funcionário público, o procedimento é abertura de sindicância ou processo administrativo disciplinar, o qual nós vamos tomar a partir do parecer jurídico. Então, a decisão jurídica do encaminhamento desse levantamento das questões ainda não retornou para o meu gabinete, isso vai retornar para a Secretaria Municipal de Educação, e tendo a indicação realmente da apuração via sindicância ou processo administrativo disciplinar, nós vamos tomar as providências e vamos fazer todo o levantamento e apuração conforme a legislação prevê, né, conforme a administração assim determina, mas também a nós interessa esse levantamento. O que eu posso adiantar é que aquilo que dizia respeito na questão do Ministério Público em relação às denúncias sobre a questão do Executivo, questão de insumos, teve uma série de outras denúncias que provavelmente foi a mesma que deve ter chegado à Câmara. Isso tudo já foi respondido, foi encaminhado, documentado e já esclarecido, logicamente, nesse primeiro encaminhamento. Tá, agora, a segunda parte, que é em relação a funcionário, nós vamos tomar o trâmite administrativo normal, que é tomado como qualquer outro. Ok. Questões, Wagner? Lu? Tinha a questão dos ônibus, que na última comissão... Pode. Boa tarde a todos. Boa tarde, secretário. Muito obrigada pela presença nesta casa. É sempre muito bem-vindo. E eu queria perguntar sobre a Carol, que esteve aqui na reunião passada, relatando sobre os ônibus das áreas rurais, né? Eu queria saber o tempo de espera, a situação dos ônibus, né, que estava molhando dentro. Queria saber o que foi resolvido. O senhor ficou de trazer a resposta hoje, né, com relação aos ônibus escolares da área rural. Olha, obrigado, viu, Lu, pelo questionamento. É assim, o contrato, nós temos o contrato terceirizado. A indicação das rotas eu pedi para fazer a checagem junto com a chefia de transporte da Secretaria Municipal de Educação. Eles fizeram, aparentemente, tanto as rotas como a checagem das rotas, elas estão ok. O que nós estamos levantando agora é se existe uma forma de, dentro do contrato que está estabelecido para o transporte escolar, se existe alguma necessidade de ajuste ou de alteração dentro da rota que está que está contratada. Então, a princípio, o que foi identificado nos questionamentos, ele estava seguindo a rota correta, está dentro de acordo com o contrato. Eu pedi para intensificar a fiscalização. Até o momento, a fiscalização não detectou nada de excepcional. Eu pedi para fazer uma verificação agora se existe uma possibilidade de melhoria, porque nós renovamos, inclusive, o contrato, agora recentemente, e a nossa expectativa é fazer uma nova licitação. Agora, a próxima, nós vamos fazer novamente uma licitação para melhorar, inclusive, a condição dos anos de utilização dos ônibus, alguns itens para que seja um pouquinho melhor em termos de qualidade. Então, isso também nós vamos estar fazendo para a próxima licitação do transporte escolar. Com relação à água, aquilo que tinha chovido dentro dos ônibus, isso realmente foi levantado, foi uma situação antiga, aconteceu num período de chuva e foi com um ônibus que foi utilizado emergencialmente, segundo informações da empresa, foi utilizado emergencialmente porque um dos ônibus tinha se quebrado, tinha tido uma avaria, não tinha outro ônibus à disposição, então, para que não deixasse a criança sem o transporte, a empresa acabou disponibilizando um ônibus que não tinha realmente toda a condição, e isso foi corrigido de imediato. Nós cobramos a empresa para que ela não voltasse a fornecer ônibus naquelas condições. Isso a fiscalização detectou, já faziam... foi meados de março, se não me engano, eu não tenho com precisão a data que foi,
Mas foi na época que começou uma chuva bastante intensa, e isso inclusive a foto do ônibus já era um pouquinho mais antiga daquela época que começaram as chuvas. Mas isso foi notificado, a empresa foi notificada para que isso não se repetisse. Lógico que isso depende da fiscalização. Pode ser que, eventualmente, a empresa acabe colocando um ônibus que a gente precise fiscalizar e isso ela seria notificada novamente. Se isso voltasse a acontecer, nós notificaríamos novamente a empresa para que isso não acontecesse novamente. Então, a questão da demora, né, daqueles alunos que desce do ônibus e fica esperando outra turma, fica o tempo de meia hora, acho que numa escola, aguardando a saída de outros alunos. Esse eu ainda não consegui Houve alguma melhora nisso? Esse eu ainda não tive resposta sobre esse caso. Eu pedi para investigar, mas ainda não tive resposta. Eu estou acompanhando para ver se a gente consegue identificar o porquê dessa transferência, porque a partir do momento que a mãe colocou aqui o filho espera, num outro eu pedi para fazer essa avaliação, mas ainda não tive resposta. Mas eu estou acompanhando o caso. O contrato com essa empresa vai até quando, André? Ele é anual, né? Na verdade, toda a licitação ela é anual e ela foi renovada agora em abril, se não me engano. Posso estar enganado em questão de meses, mas foi agora no começo do ano. Tivemos a renovação, porque a licitação ela já tem mais de um ano, né? Acho que essa é a segunda renovação. Teve o primeiro, teve uma renovação, essa, se não me engano, é a segunda. Mas nós vamos fazer uma nova licitação para o transporte. Isso, o processo já está sendo aberto. Não sei se há uma forma, né? Mas aqui a gente percebe que a qualidade do serviço com relação às vans, ela atendia muito melhor a população. E eu não sei a questão de economia que foi gerada através dos ônibus, mas é uma situação que, né, na questão, hoje são feitos os transportes via ônibus, né? Não sei em qual quantidade que a gente representou de redução de custo com relação quando isso era feito por vans, cada linha. Não, na verdade, o transporte escolar contratado pela prefeitura sempre foi por ônibus. Algumas vans são da própria secretaria e as vans escolares que são contratadas pelos pais, porque muitos pais contratam vans para levar os filhos, isso não diz respeito à secretaria. Até antigamente, né, antes da empresa Sou, nós tínhamos contrato com 3 ou 4 empresas diferentes que prestavam serviço, mas também eram ônibus. Aí algumas delas, muitas vezes pela quantidade de linha, pela quantidade de alunos transportados, às vezes disponibilizavam micro-ônibus ou então um transporte menor. Mas isso era parte da fiscalização da secretaria. Quando ele tinha à disposição um ônibus e, eventualmente, ele trocava o transporte, a fiscalização apontava porque ele tem que seguir o contrato. O contrato ele prevê uma certa flexibilidade quando você precisa ampliar alguma linha ou precisa ampliar algum atendimento, ele já tem dentro do contrato uma flexibilização. Mas o atendimento, o que difere do anterior, na verdade é um novo contrato, não foi por uma questão de economia, foi por uma questão de precariedade no atendimento. Ao invés de você ter 4 empresas, sempre com muito problema, muito precária, a ideia foi refazer essa licitação e a Sou acabou sendo a vencedora. Agora, nós estamos com esse desafio de melhorar a qualidade, inclusive porque a própria legislação dizia, inclusive em termos de ano de utilização, ano de fabricação dos ônibus, e nós estamos querendo subir um pouco mais esse patamar para ter uma qualidade um pouco melhor, seguir uma outra linha, ter alguns diferenciais dentro desse ônibus, logicamente não pagando mais barato, né? Normalmente o serviço acaba sendo até um pouquinho mais caro, mas isso vai para a licitação e a gente vai seguir de acordo com o processo licitatório. Senhor presidente, realmente o monopólio do transporte coletivo hoje está na mão da empresa Sou aqui na cidade de Limeira, que ganhou o transporte municipal e também pegou por um preço baixo, que é a licitação, o transporte das crianças. O secretário não conseguiu, em 30 dias, obter a resposta referente ao pedido da vereadora Lubogo, referente à espera na escola do Padre Maurício, secretário, mas eu já consegui via mãe, que já me mandou
Eu queria só colocar para vocês poderem ouvir. Olá, vereador. Bom dia. Acredito que você seja o Vaguinho, né? Na mesma semana que eu fui na Câmara, o diretor da escola Padre Maurício foi conversar com a monitora. E aí ele falou que o ônibus não podia ficar mais ali, porque ele não tinha responsabilidade pelas crianças que ficavam ali com ela, nem pelo ônibus, tudo. E ele falou, a partir de hoje eu não quero mais que você fique aqui no pátio da escola esperando o outro ônibus. E aí ela explicou a situação, tudo. Ele falou, não, você não pode ficar aqui. O ônibus tem que pegar as crianças e sair. Mas daí, agora, ela tá pegando meu menino um pouco mais tarde, ela tá passando um pouco mais tarde lá na Maria Aparecida de Gaspari, mas, pelo que eu entendi, que o meu menino falou, eles estão indo no Rubi. Agora, eles ficam dentro do ônibus, mas eles estão esperando na escola do Rubi. Então, não melhorou, não. Ele tá chegando em casa às 6h20, não teve alteração, assim, no roteiro, não melhorou, em questão, né, de horário. Eles ainda estão mudando de ônibus, um ônibus pega o outro ônibus que traz aqui na minha casa. A gente está aguardando, né? Então, só mudou o problema de lugar, segundo a mãe. Era no Padre Maurício, hoje as crianças estão sendo colocadas dentro do ônibus e aguardando na escola do Rubi. Tá. Segundo o relato da mãe que nos abordou, secretário. Eu estou passando já isso para o Renato, que é o chefe de transporte, para mim, para ele verificar o que aconteceu com essa mudança. Eu não tive essa resposta antes, não sei por qual motivo, né? Eu pedi para fazer a verificação da quantidade de linhas, se as linhas estavam sendo cumpridas de acordo com o contrato, porque a gente tem um contrato para isso. E um desafio que a gente tem é que muitas vezes a empresa ela toma algumas decisões e muda a rota para facilitar eventualmente para a empresa, e a gente só fica sabendo depois na hora de uma denúncia. Inclusive eu comentei aqui na reunião, falei até para a mãe que é muito importante, inclusive, que se denuncie determinadas situações para a gente poder provocar essa fiscalização, para poder corrigir. Eu estou passando para a chefia, vou ver se até o final da reunião ele me passa se isso foi levantado ou não, mas vou tentar responder isso o mais rápido possível. Com relação aos parques, existe uma previsão para a chegada deles e começo de instalação? Um pouco mais detalhado. Dos playgrounds. Nós contratamos, né, fechamos o contrato com a empresa que vai fornecer os playgrounds. Estamos identificando a primeira escola, né? Ainda não temos a previsão da data de instalação, mas nós estamos fazendo a primeira, e como é ata de registro de preço para a instalação dos playgrounds, nós vamos fazer essa instalação gradativa. Isso foi dessa forma que eu comentei que seria feito. Existem escolas que têm já uma situação que pode ser implementada já logo de cara, só com uma preparação de solo, e os playgrounds podem ser implementados. Tem situações em que nós vamos implementar um módulo apenas, ou 2 módulos, mas precisaria talvez de uma remoção de alguns equipamentos, substituição, e algumas escolas não têm espaço, então teoricamente ficariam nesse formato, menor quantidade. Só que essa programação vai ser de acordo com o orçamento, né? Então, conforme a gente tiver a entrada orçamentária, como é a ata de registro de preço, ao longo do ano, a gente pretende, ao longo do contrato, implementar tudo aquilo que foi contratado. Tá. E com relação à fila da creche, hoje, como está, qual é a previsão para que a gente consiga zerar isso? Como que estão as escolas do Bolsa, se elas já zeraram as vagas lá? Dá um panorama para a gente como que está essa questão da... No geral, o que nós alteramos, né, eu não lembro se eu comentei aqui na última reunião, mas inclusive a mudança dizendo que a inscrição ela permanece aberta. Essa foi uma das alterações que foi proposta, inclusive por um projeto aqui da Câmara. Nós já alteramos, nós continuamos com o levantamento da data de corte para fazer o planejamento, então abril foi a primeira, mas ela permanece em aberto. A nossa expectativa é que essas inscrições que foram feitas ainda em abril, que foram as primeiras, nós consigamos encaminhar até outubro, e depois de outubro até o final do ano, até a próxima inscrição, a gente consiga encaminhar todos.
Até então, nós vínhamos fazendo esse encaminhamento com um pouco mais de controle, porque como a data era fixa, abril e outubro, então a gente tinha um espaço de 6 meses para fazer o encaminhamento de todas essas crianças. A maioria delas, nos últimos anos, nós encaminhamos. A única que ficaram, acho que 16 crianças ainda, foi essa última antes de abril, que ainda ficaram 15 ou 16 crianças ainda que não tinham sido encaminhadas conforme o nosso planejamento até o dia 1º de abril. Mas a expectativa é que a gente faça esse encaminhamento, pelo menos dos inscritos em abril até outubro, mas como a fila, ela agora, como as inscrições elas permanecem abertas, né? Então o remanejamento, o encaminhamento dessas crianças, ela vai conforme a disponibilidade de vagas. Isso depende de contratação, nós vamos ter um concurso, parece que foi agora, deve ser agora no 2º semestre, então nós vamos ter o concurso principalmente de monitores, e dos demais cargos da prefeitura. Então, com alguns remanejamentos, com mais contratações, a gente vai conseguir atender um pouquinho mais na questão da fila. Secretário, eu vejo que às vezes a gente, aqui enquanto casa, a gente tem que fazer alguns requerimentos e elaborar melhor os requerimentos para que as respostas venham com mais objetividade, né? Porque me parece que a gente pergunta uma coisa e é respondido outra. Eu não sei se essa é a minha visão só deste vereador, né, desta casa. Mas, tocante no assunto do playground, eu, inclusive, fiz um requerimento, 259, foi bom o vereador Elias perguntar, eu perguntei quais as escolas irão receber os playgrounds. A resposta foi: todas as unidades escolares que atendem estudantes na educação infantil. Então, todas as escolas, isso é determinante, que são todas as escolas, já foi feito uma análise, tem escola que não irá receber, porque, para mim, ficou uma dúvida. Eu perguntei quais são as escolas. Para mim, deveria vir as respostas, as escolas X, Y e Z iriam receber. Então, serão todas as escolas. Generalizado a resposta. Sim, todas as escolas foram... O contrato, quando nós fizemos a licitação, foi feito um levantamento de todas as unidades escolares do município. Foi feito um levantamento prévio, foram estudados 3 módulos de playground, todos eles com acessibilidade, são playgrounds inclusivos. Só que o que acontece? Tem algumas unidades do município não têm espaço físico para receber o projeto. Então não são todas as escolas. Então, teoricamente, não seriam todas. Acho que o mais correto seria todas as escolas que tivessem condições e espaço para receber. Então, Nisso eu concordo. Eu faço um requerimento, senhor presidente, para que a secretaria possa responder quais são as escolas, porque esse vereador está perguntando quais são as escolas. Tá. E pelo que eu estou percebendo do secretário, que inclusive assinou meu requerimento, não serão todas as escolas, como está dizendo aqui. Tem algumas que não vão receber. Então, eu faço um requerimento para que possa ser encaminhado à comissão o nome das escolas que irão receber. Acho que eu fui claro. Ok, Vaguinho, nós vamos fazer esse requerimento, mas acredito que serão as escolas que têm um espaço físico adequado. Mas quais? Sim. Né? Então, a gente visita as escolas, a gente sabe que algumas escolas ainda que a gente coloque. Eu entendo, presidente, mas eu estou perguntando quais são. Sim, eu nós preciso vamos saber os fazer nomes. esse encaminhamento, né? sim, sem problema. Hugo, mais algum questionamento, alguma situação? Por enquanto, não. Nós recebemos 2 respostas com relação à escola Minerva e com relação à escola, na verdade, Caroline Pardo, né, que é da unidade lá da Aviador. Não sei se vocês querem dar uma olhada no material para já fazer o questionamento. Deixa eu ao secretário. Com relação à implementação da robótica, existe
Prazo para chegada dos kits, André? A robótica finalizou agora o contrato. Nós pedimos um prazo de suspensão, até em função de alguns questionamentos que surgiram via imprensa. Isso preocupou um pouco, na verdade, a nossa gestão, e até para que a gente tenha uma segurança grande, né, de saber se realmente não tem nenhum tipo de envolvimento em relação às investigações que estão sendo feitas. Não tem nada a ver com a cidade, não tem nada a ver com Limeiro. O nosso processo passou, inclusive, teve um parecer do Tribunal de Contas, o processo todinho redondo, sem problema nenhum. Mas como isso foi, inclusive, tem sido recorrente esse questionamento em relação ao processo de robótica, nós pedimos uma suspensão temporária para aguardar se realmente está tudo ok, fazer uma avaliação mais profunda, ver se isso está tudo ok. Mas o contrato está assinado, nós só estamos dando um prazo para levantar essas informações, para saber se realmente não tem nada que possa prejudicar o andamento da licitação e da prestação desse contrato. Então, é mais uma precaução, né, uma cautela, para que a gente não venha a ter prejuízo futuro. Eu não acredito, né, mas até como precaução, acho que essa foi uma decisão tomada pela gestão para preservar, para que nenhuma surpresa aí aconteça no meio do caminho. Essa suspensão, ela vai de acordo com o tempo jurídico que esses imbróglios com relação à empresa vai durar, ou essa suspensão ela tem um prazo e aí para a reabertura de uma nova licitação? Não, 60 dias, na verdade. Nós pedimos uma suspensão de 60 dias para fazer um acompanhamento, fazer essa avaliação e, ao final, devemos retomar o projeto, a não ser que surja alguma informação externa que nós não tenhamos, né, conhecimento até o momento, e que provoque, eventualmente, um cancelamento. Mas não acredito. Acho que, como o processo está todo ok, não temos problemas nenhum, não foi apontado nenhum tipo de problema. Inclusive, teve um excesso de zelo, fizemos a licitação, né, 2 vezes, para garantir a lisura, para garantir que tudo isso fosse avaliado. Os kits passaram por um laudo de uma comissão técnica que avaliou basicamente todo o processo, todo o projeto, todo o material. Então, nós temos uma expectativa de, num prazo de 60 dias, até para fazer essa avaliação melhor, né, acompanhar essas informações, essas notícias. Eu acho que em 60 dias a gente deve ter a conclusão aí do processo. Desculpa. Então, bom, da minha parte, os questionamentos que eu tinha já o fiz. Mais algum questionamento? Vereador Vaguinho, vereadora Lubogo? Vocês não têm, então eu vou perguntar de novo. Tem uma outra situação que chegou para mim com relação às merendeiras. O número de convocação das merendeiras já esgotou com relação ao concurso, o último concurso público, ou ainda a gente tem convocação para fazer? E o estabelecimento de módulo na questão dos merendeiros tem algum novo posicionamento, já que está em estudo há algum tempo com relação a isso? Não, nós estamos chamando, a gestão está encontrando de dificuldade, nós estamos foram chamados para reposição os merendeiros. Nós temos muita dificuldade dos próprios participantes do concurso na comprovação da experiência, né? A administração e o RH têm tido bastante dificuldade, que os candidatos que foram aprovados no concurso estão sendo chamados para que eles comprovem todos os quesitos para assumir o cargo. Então, está sendo bastante difícil a contratação, não por falta de concurso, nem por falta de chamada, nem por falta de recurso. É mais pela questão dos profissionais que passaram e que agora estão tendo uma dificuldade de comprovação documental, seja na experiência, nós estamos tendo alguns problemas em relação a isso. O que nós estamos fazendo como alternativa,
a imposição do módulo que nós trabalhamos, ele é regulamentado e ele é trabalhado com a merenda escolar. Os nutricionistas, os técnicos seguem, inclusive, a recomendação que eu fui questionado, inclusive, por uma escola, né? Teve uma escola que questionou a questão dos módulos de merendeiro, mas o módulo que nós seguimos ele foi elaborado pela Divisão de Alimentação Escolar da Secretaria, utilizando a resolução do Conselho Federal de Nutrição. Então, a base, a indicação dos parâmetros numéricos, ele segue a resolução do Conselho Federal de Nutrição. Então, nós seguimos esse mesmo parâmetro. Esse é o módulo. Nós não inventamos módulo, nem avaliamos diferente disso. A nutrição ela segue a resolução do Conselho e a gente procura fazer esse parâmetro. Logicamente que numa rede grande como essa, né, como a nossa, existem aposentadorias, exonerações, e a gente tem o prazo, o tempo de reposição dos profissionais. A nossa dificuldade hoje é na reposição por conta do que eu expliquei. Nós estamos tendo dificuldade dos concursados, quando chamados, apresentar a sua experiência e comprovar a sua capacidade de ingressar no serviço público. E, alternativamente, o que nós temos feito? Temos convocado os auxiliares gerais, que dentro da descrição de cargo dos auxiliares gerais, uma das atribuições também é colaborar dentro das cozinhas. Isso é perfeitamente indicado, perfeitamente correto, e a nutrição, inclusive, segue esse parâmetro. Quando precisa de um auxílio na questão da cozinha, o próprio auxiliar geral que a gente tem muitas vezes à disposição pode ser relocado e pode fazer o trabalho dentro da cozinha emergencialmente ou até como complemento mesmo, né? Isso faz parte da atribuição dos auxiliares gerais também. Mas nós continuamos nessa busca da contratação dos profissionais dos merendeiros, né? Nós estivemos há 3 meses aproximadamente com o secretário da Educação Estadual e também com o presidente do FDE. Nós tivemos alguma devolutiva daquelas pautas que nós levamos até lá com relação à escola do Lagoa Nova, São Lourenço? Não, até o momento não. Eu acompanho isso via sistema, né? Nós temos aí o posicionamento dentro do sistema do PAINSP, né? Do governo do estado, mas não caminhou nada por parte ainda do governo do estado, não teve nenhuma movimentação, não avançamos em nada. Eu tenho monitorado isso, né, mensalmente, a gente faz o monitoramento, mas ainda não tivemos resposta em relação nem ao Lagoa Nova, nem às outras demandas, por enquanto. Ok. Secretário, eu quero aproveitar que o Bolsa Creche está aqui. Eu quero fazer um questionamento seguinte. Eu entendo que cada escola do Bolsa Creche, ela tem, se eu estiver errado, o senhor me corrige, ela tem um contrato com a quantidade de crianças que aquela unidade pode receber. Hoje nós temos na fila de espera, estava na fila de espera mais de 1.500 crianças. 1.300 atualmente. Atualmente 1.300. Essas vagas das escolas do Bolsa Creche, esses contratos, eles estão sendo seguidos à risca desse contrato? Cada unidade tem 50, ela está recebendo 50 crianças, ou vocês estão aguardando não ter vaga na escola municipal para poder atender no Bolsa Creche? Eu posso estar enganado, mas com 1.300 crianças no Bolsa Creche, na fila, acredito que o município não tenha 1.300 vagas disponíveis para poder atender essas crianças. Não seria o caso dessas crianças já serem encaminhadas para o Bolsa Creche e atender o contrato que cada unidade tem com a Secretaria de Educação? Muito bom. Foi importante a pergunta, aliás. Quase todas as reuniões nós discutimos, né, sobre a questão do encaminhamento de vagas. Eu acho que é importante esclarecer mais uma vez, né, acho que não é a primeira nem a segunda, eu sempre esclareço qual que é a natureza da relação do programa do Bolsa Creche. O programa do Bolsa Creche iniciou há muitos anos, né, com o intuito de atender as crianças mais vulneráveis, carentes. Tinha, inclusive,
nasceu dessa casa, com o então vereador Miguel Lombardi. Foi um projeto visionário na época que ajudou bastante, tem ajudado, e é uma parceria extremamente importante para o município. Mas eu sempre esclareço que a natureza do programa, ela segue algumas premissas, até com algumas modificações que foram até recentes, já dentro da nossa gestão. Ele passou a ter o mesmo peso, ou praticamente o mesmo peso, que qualquer atendimento a qualquer munícipe. Então, tanto o acesso às nossas unidades municipais, como o acesso às escolas do Bolsa Creche, qualquer munícipe tem o direito a ter esse acesso. Logicamente, como serviço público, nós temos uma premissa, que isso no direito público, na verdade, o direito ao acesso a esse tipo de serviço, a prioridade sempre é o serviço público primeiro, depois o direcionamento dos demais projetos. Então, até como regra, a gente busca oferecer uma vaga dentro da rede municipal para depois oferecer, em caso seja possível, nas escolas do Bolsa Creche. Quando nós fizemos o termo de colaboração, isso consta no decreto, né? Nós elaboramos e publicamos o decreto todos os anos com o regramento das escolas participantes do programa do Bolsa. Dentro desse regramento, o que está estabelecido é que, dentro de um contrato, como nós temos que ter um teto de atendimento, nós já atendemos dentro do LTA que a escola pode atender. Então, a gente parte do seguinte princípio: nós fazemos um contrato para que a escola ela atenda até o limite do LTA ou até o limite que a escola tem de disponibilidade de vagas para o atendimento, correto? O que acontece é que nós sempre explicamos que existem outros fatores que dependem, que não são só a questão do encaminhamento em relação à disponibilidade ou a quantas vagas, né, quantas crianças têm na fila. Nós seguimos, como princípio, uma divisão por setores. Então, a cidade ela é dividida por setores para facilitar, inclusive, o encaminhamento tanto para as escolas municipais quanto para as escolas do Bolsa Creche. Nós temos por obrigação oferecer para a família que busca uma vaga uma escola próximo da sua residência, para que até num raio de 2 quilômetros ela possa ser atendida em uma dessas unidades. O que acontece muitas vezes é que nós oferecemos aonde tem a vaga. Muitas vezes, para o encaminhamento, nós dependemos também da anuência da família. Como não é uma idade obrigatória, o programa Bolsa Creche ele não atende a educação infantil na idade obrigatória. Ela é espontânea e a pessoa entra ou sai do programa de acordo com a vontade do munícipe, dos pais. Quando nós oferecemos uma vaga para ele muitas vezes recusa. Muitas vezes ele fala, olha, eu não quero ir para essa unidade. Isso acontece não só com o programa do Bolsa, né? Não com as escolas do Bolsa, muitas vezes com as escolas municipais. Às vezes ele gostaria de uma unidade X, uma unidade Y, e isso não depende, eu não tenho como secretaria, eu não tenho como obrigar o pai a colocar o filho numa unidade que ele não queira. A nossa obrigação é oferecer vaga numa unidade disponível, e isso nós fazemos. Muitas vezes o que acontece é que os pais eles não querem. Então, você oferece a vaga, você chama a pessoa da fila, oferece e diz, olha, estou encaminhando para a escola X. A pessoa fala, não, nessa escola eu não quero, prefiro não ser atendido no momento, vou aguardar. Nós chamamos a próxima, registramos a recusa da família, porque nós não somos obrigados a atender aonde a pessoa quer, mas sim dentro desses critérios, e assim vai. É lógico que também tem um segundo critério, que é a questão orçamentária. Então, assim, não é pelo fato de que nós temos 1.300 crianças, eu não tenho hoje, por exemplo, orçamento suficiente para colocar 1.300 crianças, nem orçamento, nem vaga, por exemplo, no programa do Bolsa Creche. Nós fazemos isso ao longo dos 6 meses, é isso que eu falei. Todos os anos a gente tem a entrada, tem 6 meses para fazer uma contratação, uma ampliação, e a rede ela tem acomodado, tanto dentro do programa do Bolsa como dentro das escolas municipais, a gente sempre tem acomodado dentro desse giro que anualmente é feito entre as escolas. Então, ou com uma ampliação, só para lembrar, nós tínhamos uma média, por exemplo, de monitores que cuidam tanto de creche como de educação infantil, nós sempre trabalhamos desde 2017 uma média de 950 monitores ativos. Hoje, nós temos quase 1.200 monitores ativos.
que foram contratados tanto para ampliação de vaga, isso do processo emergencial, inclusive, até mesmo não tendo ainda o concurso dos monitores, nós ampliamos quase 250 monitores a mais do que nós costumávamos contratar. E isso deu a possibilidade de ampliar a vaga em algumas unidades, fazer um estudo de remanejamento e, ao mesmo tempo, também dar conta do acompanhamento de crianças deficientes que precisam de um acompanhamento especializado. Então, não se trata só do encaminhamento. É lógico, a gente precisa avaliar orçamentariamente se a escola tem escolas, por exemplo, do Bolsa que já estão dentro do seu limite máximo, né? Vocês, inclusive, têm escolas que já estão, inclusive, dentro do limite máximo de contratação. Não digo vocês, né? Mas tem algumas escolas que já estão no limite máximo de contratação. Algumas não. Isso depende muito do encaminhamento e depende muito da questão orçamentária também. Então, não é só uma questão de eu indicar ou mandar a criança para a escola. Tem todos esses fatores também, né? Quando o senhor fala... Só constar a presença do vereador Jorge de Freitas no plenário, convidar você ao seu lugar de direito, aí, se tiver algum questionamento. Quando o senhor fala a questão do orçamento, hoje a Secretaria tem um orçamento disponível para o Bolsa Creche. Se hoje, hipótese, se hoje o senhor quisesse atender todas as escolas com as vagas disponíveis, e não houvesse mais vaga disponível no Bolsa Creche hoje, teria orçamento para isto. Sim. Teria. Sim. Então, por exemplo, uma região região 3, que lá naquela região não tenha vaga municipal, o senhor pode preencher todas as vagas daquela escola Bolsa Creche que está naquela região. Dentro do limite, sim. Dentro do limite que aquela escola pode atender. Sim. Obrigado. Do presidente. Bom, mas Lu, mais algum questionamento? Então, queria agradecer a presença ao vereador Jorge de Freitas. Questionamento com relação ao secretário? Só? Maravilha, então. A comissão tem algum questionamento que queria fazer ao secretário neste dia? Então, agradecer a presença do secretário, agradecer a presença da comissão das escolas do Bolsa, agradecer ao público que nos acompanhou aqui e já marcar para a próxima, e eu acho que vai ser um pouco mais temática, que é com relação a essa questão que a comissão vai também apurar e talvez pedir as documentações e fazer esse pedido, secretário, que se no caso nós precisarmos de documentação com relação às questões que estão sendo levantadas aí, que sejam disponibilizadas com a máxima rapidez aí para a gente. E a palavra está com o senhor, se o senhor tiver alguma coisa para falar aí no final, a gente está dando a palavra para Vossa Excelência. Só para dar uma resposta, eu questionei a questão do transporte. O que eles me passaram agora é que, a partir da semana que vem, a empresa estava preparando um novo motorista para ampliar uma linha lá nessa escola que estava deixando. Então, eu pedi o questionamento, perguntei se foi um equívoco da empresa, se foi alguma dificuldade que a empresa teve. A resposta que ele me passou, a princípio, depois eu vou apurar melhor e eu posso responder até melhor com mais detalhes. Mas eles estavam preparando um outro motorista para colocar mais um ônibus nessa linha que foi colocado da escola lá do Padre Maurício, para que essa espera não acontecesse. Eu não sei exatamente o porquê, mas eu vou fazer esse levantamento e depois eu posso trazer essa informação melhor, tá? Maravilha. Obrigado, secretário. Obrigado a todos. Está encerrada essa parte da entrevista com o secretário e nós vamos para a parte que é só documental.